bom Deus seja com todos. Amém. Vamos ter nosso prelúdio. Enquanto eles cantarem, você se prepare para entregar o seu culto a Deus. Esse tempo de prelúdio.
aos Romanos, no capítulo 11. Romanos 11, versículo de número 33 a 36. Romanos, capítulo 11, versículos de 33 a 36. Romanos 11, versículos de 33 a 36. A palavra do grande Deus nos diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Nosso Deus é o Deus do culto. Ele é o centro. Ele é o centro do culto. É a Ele que nós viemos adorar nesta noite. Não viemos aqui nesta noite para nos agradar. Nós viemos aqui nesta noite para agradar o Senhor. Que Ele fez todas as coisas. Todas as coisas são para Ele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Portanto, o homem deve aprender que Deus é a razão do culto. É Ele que deve se agradar, não a nós. Nós devemos nos agradar, porque estamos o agradando como Deus. É esse Deus, Criador de tudo, dos céus, da terra, de todos os homens, e não apenas Criador, mas também executor da lei que rege todos os homens, e que por isso ou salva ou condena os homens, e pelo cumprimento da lei nenhum de nós seremos salvos, porque não conseguiremos. Esse Deus Criador, executor, é um Deus redentor, porque Ele mesmo é a redenção. Jesus Cristo é o nosso redentor. Diante disso, vemos que todas as coisas giram em torno do Senhor Deus. Ele criou, Ele propôs lei, e Ele mesmo redimiu o mundo. A quem você veio cultuar nesta noite? Eu espero que seja o Deus vivo. É esse Deus que nós estamos aqui nesta noite para cultuar. Vamos colocar de pé e vamos orar? Logo após nós já iremos cantar mais uma música. Vamos falar com Deus. Grandioso Deus, nós queremos colocar as nossas vidas diante do Senhor. Nós queremos rogar ao Senhor que o Senhor esteja nos orientando e falando conosco por meio da Tua palavra. Esse culto, Deus, não é nosso. Não viemos aqui para nos adorar, para nos agradar, mas viemos aqui para adorá-lo como Deus, como nosso Criador, como nosso Redentor. De maneira que tudo que nós fizermos nesta noite, seja por atos, seja por pensamento, seja voltado para culto ao Senhor. Que a Igreja Presbiteriana do Progresso, no seu coração, tenha gratidão pelo Deus que ela serve, o Deus Criador de todas as coisas, o Deus que sustenta o homem, o Deus que trabalha o coração do homem. Deus, recebe nosso louvor, recebe nossa adoração nesta noite e fala conosco com a Tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos cantar mais uma vez? Irmãos, se você está em pé, quer lugar, aqui na frente tem lugar, tá?
Podem vir para cá. Se os irmãos estiverem em pé aí, quiserem um lugar, aqui tem lugar. Vamos cantar com os nossos irmãos.
Bíblias em Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20. Versículos de 1 a 3. Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Êxodo capítulo 20, versos de 1 a 3. Versículos de 1 a 3. Êxodo 20, versículos de 1 a 3. Diz assim: Então falou Deus todas essas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Meus queridos, quem liberta o ser humano das suas prisões? Só Deus pode fazer isso. É interessante olhar para a história de Israel. Inúmeras vezes nós vemos nas Escrituras Deus agir em favor desse povo e ensiná-lo que quem liberta o ser humano das escravidões é Ele. É interessante que o primeiro mandamento aqui nos mostra isso. Deus está dizendo: sou eu quem tiro vocês da escravidão. Vocês não devem servir outros deuses, porque eu sou Deus Criador, eu sou Deus Libertador. Não há outro Deus além de mim. É impressionante como o coração do ser humano tem tendência de criar e erguer ídolos, mesmo sabendo, principalmente os cristãos. E uma igreja, para continuar a sua caminhada, ela precisa se lembrar sempre quem é o seu Deus, a quem ela serve. E quando eu digo igreja, eu sempre recordo a igreja que não, igreja não são as paredes, é o corpo de Cristo, é a unidade dos crentes. Somos nós homens, chamados, convertidos, remidos, lavados, batizados e congregados. Quem é o nosso Deus? E eu tenho ensinado constantemente a igreja a como identificar o seu Deus. Se você já esqueceu, eu vou te lembrar de novo. O seu Deus é aquilo que te move, é aquilo que o seu coração tem compromisso, é aquilo que você gasta suas energias, o seu tempo em torno dele. E se você fazendo essa avaliação do seu coração neste momento, está chegando à conclusão de que o seu Deus não tem sido Deus da Bíblia, não tem sido Deus Criador, mas sim outras coisas, reveja. Porque Deus está dizendo: não tenha outros deuses diante de mim. É interessante que o cristianismo muitas vezes acha que este mandamento é apontado para o de fora, mas esse mandamento é para mim e para você. De achar que idólatra era só o de fora, enquanto que a idolatria surge no coração do homem. Ele ergue os seus deuses e os seus ídolos dentro do coração em primeira instância. Quem é o seu Deus? O que te move é o seu Deus. Quais são os seus compromissos? Aonde está o seu coração? Se você está chegando à conclusão de que não tem sido Deus da Bíblia, está na hora de rever.
Porque Ele está dizendo: eu sou o único Deus. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vasculhe o seu coração e diga: Deus, eu tenho pecado, porque o que tem movido o meu coração não tem sido o Senhor, e nem os meus compromissos e as minhas referências com o Senhor, mas sim os meus compromissos comigo mesmo e com os meus ideais que estão distantes do Senhor. Faça essa pesquisa dentro do seu coração neste momento. E se a conclusão é essa, de que Deus não tem sido o seu Deus, então pode pedir perdão. Peça perdão para Deus. Santíssimo Deus, nós queremos colocar as nossas vidas diante do Senhor. E muitas vezes, Deus, os nossos compromissos, os nossos corações estão distanciados do Senhor, que constantemente nos convida e nos convoca e nos chama de volta para o Senhor, dizendo que o Senhor é o nosso Deus, que não há outro Deus além do Senhor. Mas constantemente também nós temos a teimosia e temos uma natureza pecaminosa que quer nos distanciar e quer erguer os deuses dentro do nosso coração, porque nós temos prazer nos nossos deuses. Nós temos prazer em nos agradar. E nós queremos dar vazão a isso, mas isso é pecado diante do Senhor. E nós pedimos perdão. Perdoa-nos, Deus. Perdoa-nos porque nós somos ingratos muitas vezes. O Senhor nos liberta, o Senhor nos redime da cova, nos traz para a vida. Mas teimosos que somos, queremos voltar para a cova. Eu peço perdão ao Senhor, Deus. Eu peço ao Senhor que o Senhor continue a nos sustentar, porque se estamos de pé, é o Senhor quem nos preserva e nos faz perseverar. E graças ao Senhor por isso, que o Senhor nos sustenta e o Senhor nos faz enxergar a bondade do Senhor. Perdoa o pecado do teu povo, Deus. Perdoa os nossos pecados. Traz perdão, o perdão de Cristo obtido naquela cruz sobre as nossas vidas. Limpa-nos e nos santifique. E endireita-nos novamente para que vivamos com o Senhor como nosso Deus, o único Deus. Arranca de dentro dos nossos corações os ídolos. Arranca-nos. E nos conduz novamente a andar com o Senhor.
em nome de Jesus Cristo. Ok. Vamos cantar mais um pouco, dando aos filhos a oportunidade. Aliás, tem um cântico. Isso, ok. Vamos tocar. Nossa, é que ele esperou, só vocês querem.
abrisse a sua Bíblia em Gênesis 14. Gênesis 14, versículo 18. Agora nós vamos começar no versículo 17, perdão. Gênesis 14, versículo 17, diz assim: após voltar Abrão de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma no vale de Sabé, que é o vale do rei. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele Abrão e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja Deus, o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas suas mãos. E tudo lhe deu a Abrão o dízimo. Então disse o rei de Sodoma a Abrão: dá-me as pessoas, e os bens ficarão contigo. Mas Abrão respondeu: levanta a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas: eu enriqueci Abrão. Nada quero para mim, senão que os rapazes comeram e a parte que toca aos homens, Aner, Escol e mãe, que foram comigo, esses que tomem o seu quinhão. Ok. Meus queridos, esse momento do culto é um momento que nós separamos também para a entrega dos dízimos e dar as nossas ofertas ao Senhor. Então você que veio preparado para entregar o seu dízimo e a sua oferta, você vai fazer isso neste momento. Enquanto a equipe de música cantar, nós iremos entregar então os nossos dízimos e as nossas ofertas. Vamos louvar o Senhor. Lembrando que o gasofilaço está aqui, bem na frente.
juntos ontem à noite. Foi uma ocasião muito edificante, muito prazerosa. Acredito eu que tenha sido para todos muito proveitosa, no sentido de que nós louvamos o nosso Deus, nós cantamos juntos, nós oramos, lemos a palavra do Senhor, ouvimos a palavra do Senhor, que foi lida, que foi explicada e, acredito eu, encontrou abrigo no nosso coração e nos desafiou a vivermos de acordo com a vontade de Deus. Hoje pela manhã não foi diferente. Os irmãos chegaram mais cedo, compartilharam aí um tempo de café coletivamente, né? Fizeram um pouco daquilo que a igreja, denominada igreja primitiva, fazia lá na antiguidade, e os irmãos trouxeram aquela comunhão gostosa lá dos primórdios da igreja para os tempos atuais, e isso é muito abençoador. Para nós, como banda, foi um privilégio poder participar com os irmãos da comemoração, da celebração desses 5 anos de Igreja Presbiteriana do Progresso. A nossa palavra é de agradecimento ao pastor Josley pelo convite, agradecimento à igreja toda pela receptividade, pela simpatia, pela generosidade dos irmãos. Como eu disse ontem, tem se tornado cada vez mais rara esse tipo de oportunidade, de ocasião, sabe? De uma igreja receber alguém que vem para assumir o púlpito e compartilhar a palavra de Deus, um outro grupo que venha para executar a música. Não tem sido coisa muito comum. Acredito eu que pela própria mudança dos tempos, talvez por um pensamento até de autossuficiência de cada igreja, mas também um pouco ou bastante pela falta de uma visão de reino, de acreditar naquilo que o Senhor nos ensinou na sua palavra, que nós poderíamos e devemos começar a experimentar desde aqui aquilo que experimentaremos lá na glória. Que fique então a nossa palavra de agradecimento, que Deus continue abençoando os irmãos. Nós fomos, eu disse ontem, nós demos o passo inicial aí de uma série de apresentações para trabalhar aí um repertório que vem lá da década de 80 até os dias atuais. Semana que vem nós estaremos na Igreja Batista Vida Nova, uma programação de família, começa na sexta-feira, a banda toca lá no sábado e no domingo. A gente ainda tem uma agenda aí que inclui uma outra Igreja Batista em Franca, Orlândia, Passos, e o que os irmãos podem fazer por nós é justamente aquilo que eu pedi para os irmãos ontem. Orem por nós o tempo todo, incessantemente. Assim como qualquer convívio coletivo, embora o nosso coletivo aqui seja reduzido, existem também diferenças, existem também conflitos, os gostos são diferentes, as agendas são carregadas para cada um destes que estão envolvidos aqui, e é preciso que nós estejamos sempre em oração. Mas que fique muito evidente a nossa palavra de gratidão. Pastor Josley, muitíssimo obrigado. Que Deus continue abençoando a igreja e que em tudo nós estejamos cientes de que o nome do nosso Deus é maravilhoso e deve ser glorificado. Amém? Podemos fazer isso coletivamente de pé? Vamos cantar então. Essa é a música anterior de 1981 aproximadamente. Essa de 90, tem que falar toda vez. Já é velho, fica mais velho ainda. você é historiador, eu não queria lá. Eles é velho, não sou não.
Santo de Israel, poderoso Deus, seu reinado não tem fim, santo é o seu nome, santo Messias esperado, a identidade igualado, poder imaculado, santo é o seu nome. passar para a nossa última preleção, nós devemos fazer assim, né? Já vamos ficar sem o Ronaldo. Pelo menos o meu coração
ele está com dois sentimentos. Um de gratidão. Está chovendo torrencialmente, irmãos. Não se preocupe que é bênção. Certeza que Franca não falta água esse ano. Franca está chovendo, glória a Deus. Então, eu tenho dois sentimentos no meu coração. Um de gratidão pela vida do Reverendo Ronaldo. Como eu já disse, né, é meu pastor, que é quem cuida de mim. Apesar de estar longe, a gente mantém contato, a gente tem muito carinho com ele. Tenho muito carinho, respeito e amor por ele. Meu coração se enche de alegria e gratidão. Eu sei que o que ele está fazendo é coisa de pai para filho. Ele está fazendo o que eu tentei fazer aqui esse nosso ano, coisa de pai para filho. Só tenho a agradecer. Né? E por outro lado, eu tenho um coração triste, né? Porque ele tem que ir embora. Né? E ele vai ter que ir rápido. Ele vai sair daqui. Hoje vai, com a esposa e a filha acamada por dentro. Né? E o esposo sente. Né? E eu falei para ele que eu entendo por esse lado. Que eu só não vou impedir de ir porque eu não faria diferente dele. Tá? Mas eu só tenho a agradecer ao meu pastor, o meu mentor. Tem me ajudado. Vem cá, vamos orar. Grandioso Deus, eu quero agradecer ao Senhor, Pai, porque o Senhor é o Deus vivo. E por ser Deus vivo, o Senhor transforma os homens e molda esses homens à tua imagem e à tua semelhança, corrigindo os desvios do pecado. E eu posso dar esse testemunho acerca do meu irmão, o pastor Ronaldo. O Senhor tem moldado, tem tornado esse homem cada vez mais parecido com aquilo que o Senhor propõe para nós nas Escrituras que os homens sejam. Obrigado pela vida do pastor Ronaldo, obrigado porque o Senhor tem trabalhado na vida dele, obrigado porque o Senhor tem usado a vida dele para abençoar muitas vidas. Já o fez em Goiânia, em paz, e agora está fazendo aqui em Franca, abençoando a vida dos meus irmãos. Cuida do teu servo, sossega o coração dele, cada dia mais. Cuide da família que está lá em Goiânia, em especial a Kelly e a Amanda, aquele que ela atende. Trabalha na vida das nossas irmãs, restaura a sua saúde. E mais uma vez, usa teu servo para transmitir a tua palavra. Em nome de Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias, 2 Coríntios, capítulo 9. Obrigado pelas palavras que eu leio. Você sabe que é recíproca e verdadeira. Capítulo 9 de 2 Coríntios, a partir do verso 6. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, verso 6 ao verso 15. Por favor, acompanhe a leitura, depois mantenha a sua Bíblia aberta. Nós vamos refletir sobre esses versos. 2 aos Coríntios 9, verso 6. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-nos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra.
como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus, visto como, na prova desta ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos, enquanto oram eles a vosso favor, com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Que Deus nos abençoe com a leitura desse texto. Nós começamos ontem à noite a pensar nesses dois capítulos, a refletir sobre esses dois capítulos de 2 aos Coríntios, essa carta de Paulo aos Coríntios. Corinto estava na região da Acaia, uma região do Império Romano. Quem dominava a superpotência mundial era Roma, está no auge do seu domínio, e ela divide todo o mundo, praticamente conhecido em regiões. O Novo Testamento foi escrito tendo como pano de fundo histórico e geográfico este mundo. Região da Acaia, estava a cidade de Corinto, onde esta igreja foi fundada. Uma região muito difícil, era uma cidade portuária. Bem próxima de um monte chamado Acrocorinto, daí veio a palavra Corinto, a cidade. Era proverbial o estilo de vida dos que moravam em Corinto. Dizer assim, viver como um corintiano, não como Corinthians, mas um corintiano, era como xingar uma pessoa. Nenhum paralelo, por favor, estabeleçam aí os corintianos, por favor. Não. Mas era verdade, viver como um corintiano é viver uma vida imoral, porque a cidade de Corinto, como cidade, não é porque eu sou palmeirense que eu estou falando isso, mas Vixe, agora tá bom, fechou o tema. Deixando de lado aí o futebol, que não vai dar certo. Mas era realmente assim, viver, quando alguém queria xingar alguém como immoral, dizia, ele vive como um corintiniano. Vamos mudar um pouquinho também, né? Porque Corinto era uma cidade onde, por ser uma cidade portuária, especialmente naquele tempo, hoje também, cidade de Santos, por exemplo, cidade portuária, vem gente de todas as partes, o índice de prostituição é muito grande. Então a gente sabe das cidades que acontecem isso. Corinto era uma cidade assim. Pra vocês terem uma ideia, no Acrocorinto, nesse monte, havia um templo à deusa Afrodite, a deusa do amor dos gregos e romanos. Havia 1000 prostitutas cultuais, eles chamavam de sacerdotisas. Todos os dias, na viração do dia, elas desciam e tinham relações sexuais, ou no templo, ou nas regiões portuárias de Corinto. Aquilo era um ato libidinoso, embora não, era culto a deusa Afrodite. Alguém disse naquele tempo que se o Evangelho entrasse e fizesse alguns convertidos na cidade de Corinto, então realmente uma religião como o cristianismo, uma ética como a do cristianismo,
penetrasse na cidade de Corinto, realmente era uma mensagem poderosa. Falar de castidade, falar de fidelidade, falar de um casamento monogâmico, heterossexual, numa cidade como Corinto, era xingar as pessoas. Uma moralidade completamente invertida, era pagã. E por incrível que pareça, o Evangelho entrou na cidade de Corinto. As outras regiões eram muito diferentes, mas Corinto era uma cidade, era um inferno. Mas o poder de Deus, o Evangelho, entrou naquela cidade e fez muitos convertidos. Mas você perceba que é uma igreja problemática. Paulo escreveu 2 cartas, provavelmente mais do que isso. Nós temos indícios nas próprias cartas que ele escreveu mais de 2 vezes. Nós temos 2. Ele foi algumas vezes, mandou gente lá para corrigir o problema. Era uma igreja dividida entre grupinhos, sabe? Essa coisa de grupinho não é coisa de hoje. Naquela época, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Esses de Cristo, então, né? Poxa vida, eles eram certos, não, eram os piores. Eram os super espirituais, os pneumáticos, como ele espirituais. Mas o Evangelho penetrou. A igreja tinha muitas dificuldades na área da moral, dons espirituais, mas uma igreja forte foi estabelecida. Capítulo 8, capítulo 9, Paulo, de 2 aos Coríntios, Paulo ensina a sua contribuição. Toma o exemplo de irmãos de uma outra região do Império, da Macedônia, onde está a cidade de Filipos, Bereia, Tessalônica. Ora, esses de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, porque eles, então os de Bereia eram realmente muito apegados à palavra, era um modelo para nós. Ficava na Macedônia, irmãos. Ele toma o exemplo dos macedônios para exortar os irmãos da Caia, para que eles continuem naquele projeto que era de ofertar, suprir as necessidades de irmãos em outras regiões do Império, como a Judéia, que estavam passando por uma necessidade muito grande, financeira. Então, o apóstolo Paulo escreve esses 2 capítulos. Nós estamos nessa última parte. Nós lemos, nós acabamos de ler, e nós vimos princípios sobre o que nos motiva, em primeiro lugar, para contribuirmos, para sermos pessoas generosas. Porque por natureza nós somos seres egoístas. Quando o pecado entrou na nossa vida, um senso de autonomia, como o pastor leu no começo do nosso culto, depois, Êxodo 20, né? Verso 3, não terás outros deuses. O nosso coração é uma fábrica de ídolos. Depois que o pecado entrou no mundo, antes do pecado, antes de Gênesis 3, adorávamos a Deus, o ser humano adorava a Deus, e somente a Deus. Mas no capítulo 3, essa é a principal divisão da Bíblia. Não é nem entre Antigo e Novo Testamento, mas é Gênesis 2 e Gênesis 3, é a principal divisão da Bíblia. 2 pactos estão ali. O primeiro, um pacto com Adão na criação. Ele não precisava ser redimido, mas Gênesis 3 é um outro pacto. Deus então vem ao encontro do homem. Ele tem agora a tendência de criar ídolos, e certamente o dinheiro tem sido um dos principais. Essa situação financeira, finanças, dinheiro, tem sido um dos ídolos prediletos, porque nos dá poder, nos dá condições de comprar coisas, de viver um estilo de vida. O materialismo que exatamente o dinheiro está envolvido olha a Bíblia, é um dos principais problemas, pecados das pessoas, dos principais deuses, ídolos, segundo a Escritura, dos principais. Toma formas diferentes. O materialismo sempre existiu. As pessoas acharem que a vida se resume a este mundo aqui, fechado, de relações de causa e efeito somente. Não há nada além, não há uma transcendência, não há um Deus. Este mundo.
Portanto, invista a sua vida aqui. Da década de 60 para cá, tomou uma forma diferente esse materialismo. Ele se tornou consumista. Nós compramos, nós gostamos de comprar. Deram títulos, nomes bonitos para este pecado. Compulsão, ele é compulsivo, né? Pecado, mas é um compulsivo, está desculpado. Aí os psicólogos vêm de tratamento. Nada, ele precisa de arrependimento, ele precisa de sair comprando por aí, gastando e depois não dando conta de pagar. Isso é pecado. Consumismo é uma maneira bonita de falar de um Deus chamado materialismo, e que na verdade é o mamon, dinheiro. Por isso é tão importante isso, é por isso que Paulo trata dessa questão. Acho que uma das melhores maneiras da gente medir, se é que isso é possível, a espiritualidade, a consagração de um homem e de uma mulher cristãs, é como ele trata essa questão na vida dele, como ele administra os seus bens, que visão, onde está o reino de Deus na sua escala de valores. Por natureza somos egoístas, por natureza no sentido de que quando o pecado entrou no mundo, não essencialmente, mas após a entrada do pecado, não temos a tendência de erigir deuses no nosso coração, que não o Deus verdadeiro. Por isso ele inicia esse capítulo 8, dizendo que é a graça de Deus, porque se não for a graça de Deus, nós sempre seremos idólatras, vamos amar o dinheiro, vamos ter os bens materiais como sendo de fato a raiz de todos os males, será sempre a raiz de todos os males. Chegamos então aqui no capítulo 9, terminamos na parte da manhã, chegamos ao versículo de número 5, e agora, a partir do verso 6 do capítulo 9, mais um princípio. Se você está apontando aí, na minha conta aqui é o 8º princípio. Nós vamos ver até o 11º. Então anote aí. A contribuição cristã, ou a contribuição bíblica, segundo Paulo, no verso 6 do capítulo 9, é semelhante à lei da semeadura e da colheita. O que diz no verso de número 6? E isto afirma: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Essa é uma lei, segundo o apóstolo Paulo. Ele faz aqui uma analogia, usa algo muito bem conhecido do nosso povo. Para quem nasceu na roça como eu, lá no interior de Goiás, né, sabe muito bem. Eu vi meu pai plantando roça de arroz, de milho. Nasci vendo isso, bem no interiorzinho. E é muito interessante isso. É do contexto da agricultura que o apóstolo Paulo tira essa analogia. Você planta arroz, você colhe arroz. Isso aí qualquer criança sabe muito bem. É simples assim. E se você planta semente para um punhado, para uma roça de um alqueire, uma plantação, você colherá o correspondente a isso. Se você tem 5 alqueires para plantar, você vai colher o correspondente a isso. É na proporção, não adianta. Não adianta plantar um alqueire e esperar colher para 10 alqueires. É claro
há possibilidades, há intempéries, há questão de tempo, a questão de chuva e estação e tudo mais, podem haver alguns problemas e não colher absolutamente nada, mas normalmente, num estado de normalidade, o que você planta, você colhe. E Paulo usa exatamente essa ilustração para pegar um ponto. Não é em todos os sentidos que funciona, trazendo para o âmbito espiritual. A lei é: se semeamos pouco, pouco colheremos. E aqui o que o apóstolo quer dizer é que a semeadura é exatamente a oferta que nós damos, é o que nós contribuímos no reino de Deus. Lembre-se que o ambiente aqui, o pano de fundo de toda essa passagem, são as ofertas que Paulo está preparando para socorrer irmãos com necessidade, para sustentar a obra de Deus, outros irmãos. O seu propósito era que todos tivessem o mínimo necessário para sobreviver. Mas nós poderíamos estender isso para todas as áreas da vida da igreja, do sustento de missionários, do sustento do ministério da igreja. A nossa oferta é como uma semente. Nós plantamos. Quando você veio aqui à frente depositar nesse gasofilácio, muito esquisito, né? Gasofilácio. Depositar aqui no gasofilácio essa oferta, o seu dízimo, você semeou, segundo o apóstolo Paulo. E a palavra de Deus nos garante que assim como plantamos, semeamos uma roça, qualquer semente, você tem um resultado. Não é barganha, não é troca, não é negociata. É uma lei espiritual. Assim como existe a lei da semeadura, você planta laranja, você colherá laranjas. Você semeia feijão, você colherá feijão e não arroz. Paulo está também tentando corrigir aquela visão que muitas vezes nós temos, de pensarmos assim, no nosso coração. Às vezes não expressamos com os nossos lábios, mas está dentro da nossa mente aquela coisa de qual o mínimo que eu posso contribuir. Ele está dizendo: não, o que você plantar, você vai colher. Qual o mínimo? Porque em relação ao reino de Deus, em relação às coisas de Deus, nós somos extremamente econômicos. Somos como aqueles discípulos. Estava lá a mulher cheia de extravagância, um coração cheio, a graça de Deus transbordando. Ela então começou a ungir os pés de Jesus. Pegou um perfume de nardo puríssimo, vinha lá da Índia, caríssimo, muito mais caro do que o Chanel número 5, muito mais, caríssimo. Ela abriu, exalou aquele perfume, começou a ungir Jesus, tirou o cabelo para fora e começou a lavar os pés de Jesus. Os discípulos ficaram escandalizados. Que absurdo! Um disse assim: se a gente vendesse isso aí, daria para ajudar muitas pessoas, muitos pobres. Jesus repreendeu e disse: olha, ela fez algo que ninguém nunca fez em relação a ela. Ela foi extremosamente dedicada. Os discípulos com a visão mirrada, pequena, um pouquinho, não precisava disso tudo. Jesus disse: onde for pregado esse evangelho em memória dessa mulher, essa notícia, essa passagem será também pregada. E aquilo, na verdade, se você perceber bem, é uma preparação, é uma pregação encenada do próprio evangelho, é uma encenação do que Jesus, na verdade, estava fazendo por nós.
fácil por você e por mim, entregando aquilo que era mais precioso para a sua vida, a sua própria vida. Ele desceu do céu. Aquilo que semearmos, certamente nós vamos colher. Precisamos, irmãos, ser generosos em relação ao reino. E certamente é uma coisa espiritual, não vou dizer natural. Como o mundo natural, como alguém que planta, certamente colherá. Assim também, se nós plantamos, se nós investimos no reino de Deus, Deus não precisa ficar preocupado. Deus suprirá, Deus abençoará. Você certamente vai colher. Paulo está dizendo: vale a pena investir no reino. O nono princípio, veja aí. A contribuição cristã, a contribuição bíblica, deve ser fruto de decisão refletida e cheia de alegria. Olha o verso 7, 8, 9. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em tudo. Não deve ser fruto, diz ele, de tristeza. Se está causando tristeza, não é correto. Se é por necessidade, a palavra necessidade é uma espécie de compulsão. Se alguma coisa está te obrigando, se alguma coisa externa está te pressionando, como esse pessoal fica aí fazendo pressão psicológica, pressão espiritual. Se você não der, você vai acontecer uma maldição e tal. A palavra de Deus, se é por esse tipo de compulsão, essa coisa, a palavra necessidade aqui não é boa, mas é isso, alguma coisa forçada, também é errado. Se é também por pura emoção do momento, fez-se um apelo, falou, deu testemunhos e as pessoas ficaram meio assim, chorosas, e tocou uma música bem melodiosa, bem assim, chorosa, e mexeu com as emoções, e a pessoa chegou e deu tudo, tirou até a roupa e deu. Também está errado, não pode ser assim. O texto diz: segundo tiver proposto. Essa palavrinha na língua grega é forte, importante. Significa ela, no português, segundo tiver proposto. É uma palavra só na língua grega. Significa determinar de antemão. Significa decidir antes. Fruto de uma escolha deliberada, pensada. E coração, segundo tiver proposto no coração. Nós temos uma ideia de quando fazemos uma coisa de coração, parece uma coisa meio emocional. Na Bíblia não tem bem esse sentido. Coração, usado no Antigo Testamento mais de 800 vezes, no Novo Testamento mais umas de 200 vezes, tem a ver com o âmago da pessoa, com aquilo que é o centro das decisões. Tem um caráter às vezes emocional, mas não é esse o principal. Paulo está utilizando essas duas palavras juntas exatamente para dizer que a nossa contribuição, aquilo que Deus não quer nos enganar, nem quer que nos enganemos acerca dessa questão. Porque dinheiro, mamon, pode se tornar uma divindade para nós. E ela deve estar no lugar certo. O dinheiro tem que ter o lugar certo na nossa vida. John Wesley, o fundador do metodismo, dizia uma coisa muito interessante: que o dinheiro é um péssimo patrão, mas é um excelente servo. Se está debaixo dos nossos pés, se nós sabemos subjugar,
ele é um servo excelente. Mas se ele é meu Senhor, se ele é o Deus, ele é terrível, ele escraviza as pessoas, um péssimo Senhor. Por isso Paulo diz: delibere, pense, reflita. E Paulo confirma, na verdade, este seu ensino com um salmo, a citação aí do Salmo 112, está aí no verso 9. E lá no Salmo 112, esse salmo tem um significado particularmente muito significativo. Ele faz parte de um conjunto de salmos que está entre o 112 até o 118, chamados Salmo de Halel. Normalmente, nem todos, mas começam com aleluia, louvai ao Senhor. O Salmo 112 descreve a vida do homem piedoso, do servo de Deus. Volte lá na sua Bíblia, neste salmo, abra lá, por favor, e veja algumas coisas interessantes sobre este salmo. O versículo citado está no verso 9 do Salmo 112, mas olha aí, desde o comecinho, ele diz: aleluia. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Da geração dos justos, na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce a luz nas trevas, ele é benigno, misericordioso e justo. Ditoso o homem que se compadece e empresta, ele defenderá a sua causa em juízo, não será jamais abalado. Não se atemoriza, diz o verso 7, com más notícias. O seu coração está firme, confiante no Senhor. O seu coração bem firmado não tem até ver cumpridos os seus adversários o seu desejo. Aí vem a citação que Paulo faz: distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. Agora contraste com o verso 10. Olha o perverso. O perverso vê isso e se enraivece, range os dentes e se consome. O desejo dos perversos perecerá. O homem piedoso, o homem de Deus, ele tem prazer em dar, em contribuir. Mas o perverso olha e diz: para que isso? Para que gastar dinheiro com isso? Não tem? Em muitos carros aí a gente, bom, lá em Goiânia, aqui não tem, aqui é um pessoal mais, né? Tipo assim, Deus deu uma vida para cada um, para que você cuide, mais ou menos, você cuide da sua própria vida, ou seja, não me perturbe. Meu irmão, um dia desses lá na igreja, comentou uma coisa: pois é, né, pastor? Esse negócio, a gente ajuda o miserável e aí a gente vai para o lugar dele. Puxa, eu olhei assim: irmão, por favor, abra o texto da Bíblia onde está esse verso aí que eu gostaria de conhecer. Não tem, obviamente que não tem, um absurdo desse. Um ditadozinho assim: ajude o miserável e vá para o lugar dele. Ou seja, pastor, não tem mesmo, porque o justo diz: distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, o seu poder se exaltará. O perverso sim, vê isso e diz: cada um cuide da sua vida, está assim porque não trabalha, é vagabundo, e às vezes é mesmo. Mas você precisa entender que há pecaminosidade neste mundo, e a imagem de Deus, embora esteja presente no homem, está infelizmente toda estragada. Ele compadece. Este é o salmo da vida do justo, e a sua alegria, diz o texto, é repartir. É isso exatamente que o apóstolo Paulo pega neste salmo.
Ele diz, assim como os crentes da velha aliança, do Antigo Testamento, eram instados a serem generosos, os da comunidade da nova aliança também deveriam ser mais ainda. Se o cristianismo, se o Senhor Jesus Cristo aprofundou mais ainda a nossa comunhão com Deus, então é legítimo que nós crentes, que vivemos à luz do Novo Testamento, tenhamos ainda muito mais prazer em dar e contribuir. Ele deve repartir com alegria, diz o texto. Deus dá ao homem que teme ao Senhor, para que ele possa repartir. Isso aqui não é teologia da prosperidade, ou seja, que Deus tem obrigação de nos dar, é só reivindicar, é só dizer, é só exigir de Deus, e Deus dará. Não. Porque o texto diz que o homem piedoso, o homem justo, ele não quer para si, ele quer para repartir, para abençoar os outros. Décimo princípio, estamos chegando lá no final. A contribuição cristã, a contribuição bíblica, resulta em multiplicação dos frutos da justiça. Verso 10 ao verso 12, ele retoma a imagem da semeadura, agora com o propósito de expandir e ensinar outro princípio. A figura aqui tem um sentido interessante. Pão ao que come, ou seja, no presente, né? Pão, aquele que dá pão ao que come, vida aqui presente. E semente ao que semeia, ou seja, a ideia de plantar e no futuro vai colher, tem a ver com o futuro. E através desse processo, diz o texto, olha aí a riqueza, a partir do verso 11, a riqueza de palavras expressando a abundância. É através deste processo, Deus então suprirá. Aí está no primeiro nível, suprir necessidades. Depois ele usa uma outra palavra, aumentará. E depois ele usa a palavra multiplicará os frutos da justiça. Veja a progressão. O que Paulo está dizendo aqui? Neste ato de contribuir, de dizimar, de dar uma oferta missionária, de contribuir com alguém, há aqui a bênção, e nós abençoamos as pessoas. Nós somos instrumentos para que a bênção de Deus alcance muitas pessoas. A minha própria vida, a igreja de Deus, a vida do missionário, do pastor, dos meus irmãos, Ele suprirá, aumentará, multiplicará. Deixe com Deus. Não fique preocupado, voltará para você também. É daqui que os antigos, os crentes de antigamente, tiravam o conceito de dinheiro semente. O crente generoso certamente não é barganha, não. Deus tem isso na sua palavra. O crente que de fato teme a Deus e ele oferta com abundância, ele tem prazer nisso, ele certamente recebe de volta. Em todas as áreas da vida. Os primeiros livros que eu li sobre contribuição, dízimo, bem muito antigo, década de 50, tinha um título já interessante: A Vida Espiritual pelo Dízimo, escrito por um pastor batista. Por isso que, né? A vida espiritual pelo dízimo. Nós podemos medir a nossa espiritualidade dependendo da maneira que nós encaramos a questão de finanças. Essa é a tese do livro. E por último, a contribuição, o último princípio, a contribuição bíblica cristã promove
a glória de Deus, a glorificação de Deus. Olha as expressões que estão aí entre os versos 12, a última parte, até o verso de número 15. No final do verso 12 ele diz: mas também redunda em muitas graças a Deus, visto que na prova desta ministração glorificam a Deus. Já pensou? Estes irmãos que vêm à frente trazendo seus dízimos, fruto do suor, do trabalho deles, eles estão glorificando a Deus. E diz o texto: glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho. O Evangelho tem a ver exatamente com isso. E veja o que acontece, verso 14: enquanto oram eles a vosso favor, com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Veja que o capítulo 8, verso 1, começou com graça de Deus. Termina esse capítulo com a graça de Deus. Graças a Deus pelo seu dom, pela sua dádiva, por sua graça incompreensível, inefável. Isso glorifica a Deus. Dinheiro na mão do cristão deve promover a glória de Deus. A nossa vida cristã como um todo deve glorificar a Deus. Qual é a primeira pergunta do nosso catecismo, o catecismo da Igreja Presbiteriana, o catecismo de Westminster? Qual o fim principal do homem? A resposta: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozar dele para sempre. Esse é o fim principal do homem. Se não estamos fazendo isso com tudo que temos, com tudo que Deus nos tem dado, então nossa vida não serve ao propósito de Deus. Como glorificamos a Deus? Usando os nossos bens, a nossa vida, o nosso potencial, como Deus quer. Contribuição, segundo Paulo, é uma maneira legítima de glorificarmos a Deus. Temos nós glorificado a Deus nessas áreas, nesta área específica da nossa vida? Como você contribui? Estes, irmãos, são os 11 princípios que Paulo estabelece desde o capítulo 8, verso 1 até o final do capítulo 9. O último deles não poderia ser diferente aqui. Essa é uma área em que nós devemos honrar a Deus, glorificar, e nós glorificamos. Deus recebe essa oferta como um aroma, Deus se agrada dela. Quando nós submetemos esta área da nossa vida a Deus, para que Deus seja glorificado. Quem é o seu Deus? O pastor leu antes Êxodo capítulo 20, de 1 a 3, o verso 3 diz: não terás outros deuses diante de mim. Em outras palavras, colocando isso positivamente, não terás outros deuses diante de mim, adore o Deus correto. Quem é o Deus verdadeiro? O Deus descrito no verso 1 e no verso 2, o Deus que libertou, é Yahvé, é o Senhor, é o Todo-Poderoso. Este é o verdadeiro Deus. É o Deus triuno, é o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É o Deus que nos redimiu. Ele deve ser glorificado. Ele deve ser o centro da nossa vida. Devemos reconhecê-lo como tal.
e submeter essa área dos nossos bens, da nossa força, das nossas finanças, nosso trabalho, o que ganhamos. Isso não pode. O dinheiro, o mamon, não pode ser o nosso Deus. Nós temos um Deus verdadeiro. As pessoas estão escravizadas. Vivemos num mundo em que as pessoas, o mundo é movido pelo ter. As pessoas fazem qualquer coisa para ter dinheiro, status, poder. O perverso pensa assim. Segundo a palavra de Deus, o homem piedoso, justo, contribui. Assim ele glorifica a Deus. Feche os seus olhos, vamos orar. Bondoso Deus e Pai, agradecemos, Senhor, por Tua palavra que nos instrui, que o Senhor deixou registrada para que nós pudéssemos aprender, sermos guiados por ela. Nós, nesses dias, tivemos a oportunidade de abri-la, lê-la e de explicá-la. Pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito, portanto, tome essa palavra, esses princípios, ó Deus, e aplique ao nosso coração. E, ó Deus, mediante a ação do próprio Espírito que inspirou essa mesma palavra, nos fortaleça, ilumine as nossas mentes, para que nós possamos viver de acordo com ela, nessa área específica da nossa vida. Que Tu sejas o nosso único Deus, o único Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, muito obrigado por essa oportunidade. Agradeço a grande Josley e agradeço a atenção dos irmãos. Foi tão bom, me senti muito acolhido entre os irmãos, e foi um prazer estar com vocês aqui nessas três oportunidades. Grande abraço.